Sediranqui, reia, reia, rei, reioa, Liantão, opta quasaré, reia, reia, rei, reioa. Sou guerreira do povo Xacriabá, reia, reia, rei, reioa. Sou guerreira do povo Xacriabá, reia, reia, rei, reioa. 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 Quantos de vocês aqui sabem uma palavra em inglês e seu significado? Levanta a mão. Quantos de vocês aqui sabem uma palavra indígena e seu significado? Levanta a mão. Então todo mundo hoje vai aprender Ariantanca Querreaquã, significa muito obrigado. Ariantanca Querreaquã? Ariantanca Querreaquã? Ariantanca Querreaquã? Muito bem. De onde o Brasil começa? O Brasil foi descoberto ou invasão? São povos, são índios ou indígenas? O Brasil é verde e amarelo, mas o Brasil também é vermelho, cor de urucum? Cor dos povos indígenas? De onde o Brasil começa? O Brasil começa das mulheres indígenas. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres Indígenas, o Dia da Amazônia. E vocês sabiam que nós, povos indígenas do Brasil, éramos 5 milhões de indígenas. Hoje nós não somos nem 1%, nós não somos nem 950 mil indígenas. Isso significa que 4 milhões de indígenas foram mortos, assassinados na época da invasão, na época da ditadura militar. Quem estuda história sabe da ditadura militar, que exterminou vários povos indígenas. Nós fomos mortos, assim como ano passado, todo mundo estava com muito medo do Covid-19. Vocês sabiam que a maioria dos povos indígenas foi exterminado também por que chama guerra biológica? Foi por gripe comum. Vários povos indígenas não resistiam à gripe comum. Foi pelo sarampo. Hoje tem várias vacinas para combater isso. E quantas pessoas aqui vieram de sua casa ou no dia a dia? Alguém pergunta para vocês se vocês são de verdade? Nós todos os dias que saímos nas ruas, que saímos de nosso território, as pessoas perguntam assim: se são de verdade? Nos perguntar se somos de verdade é como se as pessoas não acreditassem que os povos indígenas é de verdade no hoje. É como se falar dos povos indígenas é só falasse do passado. E aí tem vezes que eu fico bem cansada assim, aí eu falo: eu nem vou sair de Cocá hoje, eu nem vou usar pintura corporal, eu vou pegar aquele ônibus, eu vou para o centro da cidade, eu vou para a universidade, às vezes eu tenho que viajar, pegar voo no aeroporto, quero ficar tranquila hoje. E aí quando eu chego nesses lugares, as pessoas falam assim: nossa, tem uma coisa diferente. Olá, buenos dias. Você é da Bolívia? Você é do Equador? Você é da Colômbia? E eu acho engraçado isso, porque ao mesmo tempo as pessoas às vezes dizem que a gente não parece ser indígena, mas ao mesmo tempo reconhece como se a gente fosse de outro país. Isso demonstra como se tivesse lugar para todo mundo no Brasil, menos para os povos indígenas. E nesse momento, conversar com estudante eu acho muito interessante. Eu fui professora no meu território e os estudantes falavam assim: tia Célia, eu fui para o Instituto Federal Goiano, para o Instituto Federal em Januária, e as pessoas têm falado para nós que a nossa escola é fraca, e eu estou pensando: a nossa escola é fraca? Porque ele falou que eu ainda não aprendi raiz quadrada, quem está no ensino médio aí. Aí eu falei assim: mas pergunta para ele se ele sabe a velocidade da flecha. Aí eles dizem que não. Pergunta para ele se ele sabe alguma língua indígena. Aí eles dizem que não. Pergunta para ele se ele sabe a lua boa para plantar mandioca. Também não, porque a gente não observa a lua. Às vezes a lua está tão bonita na cidade, mas a gente não observa a lua pela poluição. E eu falei: então volta para ele e diz que a escola dele é fraca. Isso aqui não é exatamente para dizer que a escola é fraca. É que a escola precisa ser interessante. Vocês aqui já usaram raiz quadrada para ir comprar alguma coisa no mercado?
É muito importante, às vezes, as professoras, eu estava conversando bastante com as professoras ontem, e a educação precisa pensar uma transição. Porque a gente fala, os meninos não estão prestando atenção, todo mundo quer usar celular. Mas não era interessante, por exemplo, se eu fizer essa pergunta agora. Quantos de vocês conhecem cantores indígenas? Levanta a mão. Eu convido vocês, depois, pesquisar os Bro MC, a música, a vida que eu levo. Se puder, anota aí. Bro MC, primeiro grupo de rap indígena no Brasil. A música é a música que eu levo. São o primeiro grupo de rap, eles são super novos e eles sofreram um processo de opressão muito grande, porque um dos maiores índices de violência é naquela região. Somente antes de ontem, por exemplo, no sul da Bahia, matou um jovem de 14 anos, indígena. E quando eles estão nesse lugar, mesmo na escola, as pessoas questionam eles também. Eles são vítimas de violência dentro e fora do território. Mas eu queria fazer um convite importante aqui para as professoras também, para ano que vem fazer uma seleção com alguns critérios também na sala de aula e organizar pelo menos 2 ônibus de estudantes para participar da 6ª edição dos Jogos Indígenas de Minas Gerais, porque é uma oportunidade de vocês também conhecerem quem são os povos indígenas de Minas Gerais e quais são as modalidades esportivas. Eu falo que, embora nós, povos indígenas, não somos reconhecidas como as melhores artilheiras no futebol, nós somos os melhores zagueiros. Porque vocês sabem quem defende a biodiversidade, a água que vocês bebem, as florestas? Somos nós. Hoje nós protegemos em torno de 83% da biodiversidade. E uma das provas que vai dizer quem vai para os Jogos Indígenas vai ser essas perguntas, viu, professora? Quantos povos indígenas existem hoje no Brasil? Qual é a porcentagem dos povos indígenas que protege as florestas no Brasil e no mundo? E por que a demarcação dos territórios indígenas é importante para a água que chega na sua casa, para a comida, para o ar que a gente respira? E no dia 23 desse mês, nós vamos estar realizando um importante jogo também em Belo Horizonte para rememorar também o que foi a barragem de Mariana e Brumadinho. Todo mundo lembra do crime ambiental de Brumadinho, que matou vários rios? Levanta a mão. É muito importante a gente jogar videogame, jogar Free Fire, mas na verdade, sabia que sem planeta não vai existir nada disso? Não vai existir o rolê bacana, não vai existir o gravar vídeo no TikTok, não vai existir nada disso. Então, no dia 23 desse mês, nós vamos estar realizando um jogo que chama Sem Demarcação Não Tem Jogo, e vai vir Casa Grande, que está ajudando a organizar esse jogo com nós, povos indígenas, entender nesse momento a emergência climática, porque se acabar para nós, povos indígenas, acaba para todo mundo, acaba para as crianças, acaba para a juventude, acaba para nossos pais. Não vai existir humanidade se acabar para nós, povos indígenas. Então, cada pessoa, cada estudante que está aqui hoje, tem uma responsabilidade importante. Vocês sabiam que nossa geração, essa geração que está aqui hoje escutando, nós somos a última geração que podemos fazer alguma coisa para barrar a crise climática? Então, ano que vem também é importante que na agenda do calendário da escola, a gente pensa em alguma ação também de plantar árvore. Lá em Brasília, estava conversando com algumas crianças, e eu falei assim, quem tem caderno aqui de capa dura, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão, né? Quem tem caderno aqui de capa dura, levanta a mão, gente. E quantas pessoas aqui já plantaram uma árvore esse ano? Levanta a mão. Isso significa que um caderno de capa dura de 10 matérias leva, em média, 3 árvores destruídas, cortadas para um caderno de capa dura de 10 matérias. Então, quando a gente pensa assim, mas eu não posso fazer nada para mudar isso. Só se a gente fizer alguma iniciativa, alguma ação, já muda. Então, plantar árvore é importante também para a gente conter a nossa respiração. Vocês lembram na época do Covid-19, lá em Manaus, passava no jornal que estava faltando oxigênio? Então, nesse momento, já pensou se faltar oxigênio para nós? Você já pensou para parar, para pensar assim, se faltar oxigênio para nós por 5 segundos, a gente consegue respirar?
Então hoje, manter as árvores vivas, a gente pensar, conversar com nossos amigos, com nossas amigas, com nossos pais, aonde o desmatamento começa? O desmatamento também começa por algumas alimentações que a gente faz e que acaba nos envenenando. E quando nós estávamos numa importante jornada Sangue Indígena Nem Uma Gota Mais, que foi em vários países em 2019, quando nós tivemos também, quem aqui conhece Greta, que também ela faz a greve pelo clima, levanta a mão. Que é uma importante ativista que passa aí no jornal falar, ela faz greve pelo clima. Só que cada um de nós somos importantes, não precisa ser Greta para fazer greve pelo clima. Se você conversa com seu amigo, com seu pai, você está fazendo alguma coisa. E naquela época falamos assim, sabia que a quantidade de veneno que é liberada, autorizada no Brasil, faz com que a nossa população, a nossa geração que está aqui hoje, adoeça mais rápido por câncer? Vocês estão percebendo que as pessoas estão com mais câncer, por exemplo, nos últimos tempos? E aí eles responderam assim, mas no Brasil é legal essa quantidade de veneno na comida, na nossa alimentação. Só que nem tudo que é legal faz bem para a nossa saúde. Então é muito importante a gente entender que as coisas que a gente come também pode fazer a gente adoecer mais rápido, envelhecer mais rápido. Então essa geração nossa tem um compromisso muito importante. E nessa manhã eu queria que cada um de vocês levasse para a sua casa, para os seus amigos também, entendendo a importância do que são os povos indígenas do Brasil. A outra pergunta que é importante já fazer parte é, vocês sabiam quantos povos indígenas existem no Brasil? Levanta a mão. São mais de 305 povos indígenas. Os indígenas, isolamento voluntário, que não teve contato com ninguém, são mais de 274 línguas faladas e uma diversidade gigante. Então, é muito importante que vocês também reconheçam essa diversidade. Eu também sugiro que, se vocês interessarem também, para ano que vem, esse ano eu não consigo organizar mais, quem sabe a gente pensa também, além dos jogos indígenas, esses jogos interculturais, que a modalidade é arco e flecha. Quem que gostaria de aprender arco e flecha? Levanta a mão. Tem algumas modalidades que são de canoa, mas a última modalidade de canoa que nós participamos foi lá nos povos indígenas Krenak, no Vale do Rio Doce, e infelizmente o rio deles foi morto pelo crime de Brumadinho. Então a gente não pode mais ter a modalidade de canoa. Mas tem também a corrida do Maracá. Quem aqui é bom de corrida, levanta a mão. A corrida do Maracá é quando a gente corre assim com o nosso instrumento, e aí quem tem a velocidade mais rápida de ir e voltar, aquela equipe ganha ou perde. Então vai treinando, viu? Porque os povos indígenas, a juventude indígena é muito boa. Tem também a modalidade, quem aqui gosta de futebol, levanta a mão. Só no meu povo Chacriabá tem mais de 22 times, só de mulheres. Então as meninas também aí que queiram também jogar, vamos juntas. Isso é importante para a gente criar uma interação e a gente quebrar essa coisa na cabeça que ontem os meninos perguntaram. Achei muito interessante para que agora vocês também já consigam conversar com outras pessoas na rua e falar, não é assim. Todo mundo enxerga os povos indígenas e fala assim, ó, o cachimbo da paz, vocês já ouviram falar isso? No território existe pajé. Quem é o pajé? Sabia o que é pajé para nós? É como se fosse o padre da igreja. Todo mundo chega na igreja e não fica silêncio? Fica respeitando? Mas para nós, por exemplo, na igreja católica, um padre, ele se torna padre. Para nós, não tem uma formação de ser pajé. Você pode ir para a universidade, não existe formação. Porque a pessoa já nasce com aquele dom da espiritualidade. E para nós, o pajé é tão importante que se ele chegar no nosso território, chegar aqui no meio dessa sala, nenhuma autoridade é mais importante do que ele. Às vezes as pessoas pensam que os governantes são mais importantes, né? Quando chega assim, todo mundo fica querendo estar junto. E para nós, as lideranças mais importantes são as pessoas mais velhas. Sabe o que mais me assustou, já para encerrar? Quando eu saí do território para estudar na Universidade Federal de Minas Gerais, e aí eu cheguei na casa de uma pessoa e falou assim, essa foto aqui é do meu avô. Eu falei, cadê ele? Aí falou assim, ele está no asilo. Aí eu falei assim, mas por quê? É porque a gente não tem tempo de cuidar do nosso avô. E eu fiquei muito triste, porque para nós indígenas, juventude indígena, crianças indígenas,
Nós temos uma relação muito respeitosa com nossos avós. São eles que nos ensinam também. A gente quase não é nada se a gente não aprender com nossa família e com nossos avós. E aí meu pai disse que para ele possuir o primeiro relógio dele, ele teve que construir alguns adobes, como se fosse bloco, para construir uma casa. Só que depois que ele possuiu o primeiro relógio dele, ele perdeu o tempo. Quantas pessoas aqui têm relógio no celular? Levanta a mão. Quantas pessoas, se eu chamasse para fazer um rolê daqui a pouco e falasse assim, eu não tenho tempo. Quem aqui se sente sem tempo de fazer as coisas, levanta a mão. E meu pai fala que do que adianta ter relógio se for para a gente perder o tempo. Porque quem tem a maior autonomia hoje, por mais que a gente precisa do dinheiro para sair na farrinha com as amigas, com os amigos, mas hoje a pessoa que tem maior autonomia, sabe o que é? Aquelas pessoas que têm tempo de fazer o que quer. Aquelas pessoas que têm o tempo de jogar com seus amigos. Aquelas pessoas que têm tempo de também passear com seus pais. Aquelas pessoas que têm tempo, quando juntam uma grana no final do ano, fala, eu organizei um passeio com minha família. Tudo isso depende do tempo. Porque vocês já pararam para perceber que tem artista que tem muito dinheiro, mas eles estão tristes? Então, dinheiro não é tudo. É importante vocês não perder a noção do tempo. Viva esse tempo também da escola. Viva esse tempo com suas professoras. Porque quantas pessoas aqui têm vontade de fazer faculdade depois de sair do ensino médio? Levanta a mão. Quantas pessoas estão aqui falando, eu só vou sair do ensino médio, eu não quero mais estudar, eu só estou no ensino médio porque meus pais implicam comigo como obrigação. Isso é interessante porque para as pessoas que querem ir para a faculdade, quando a gente chega lá, a gente sente saudade das nossas professoras e professores. Porque aqui os professores ficam cuidando da gente e ainda é muito presente. Chega lá, sabe como que é as coisas? Eles passam as coisas lá no quadro, alguns mandam 100 páginas de livro para a gente ler e às vezes a gente tem que simplesmente falar assim, se vira, amanhã eu quero esse resumo, essa resenha pronta. E a gente fala que até aqueles professores do ensino médio que davam atenção para a gente, eu sinto saudade deles. Então as pessoas que querem fazer faculdade, medicina, direito, pedagogia, psicologia, fisioterapia, todos os cursos importam. E eu convido vocês também a, quando entrar na universidade, faça aquilo que vocês queiram, não somente o que seus pais queiram, porque mais chato do que estar na escola, mais chato do que concluir, entrar na universidade, mais difícil é sair. É preciso fazer aquilo que a gente gosta, é preciso fazer com amor. Mesmo que a gente tenha desafios, é mais fácil da gente sair da universidade, da escola, quando a gente faz aquilo que a gente gosta. E eu convido, para finalizar, vocês também, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Eu convido vocês a conhecer e passar a amar os povos indígenas e amar também os nossos biomas, o cerrado, as florestas, a Amazônia, a Mata Atlântica. Essa é uma pergunta também que eu quero depois para os estudantes. Porque vocês sabiam que, na verdade, existem 6 biomas brasileiros? Todo mundo fala na Amazônia, e principalmente com interesse econômico, mas todos os biomas importam. A Amazônia, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, responsável pela água que abastece a nossa casa. A Mata Atlântica, Minas Gerais foi o estado que mais desmatou no passado, mais de 47 mil hectares de desmatamento. O Pantanal é importante, não é só a novela Pantanal. Esse final de semana nós estávamos lá com a Juma, na emergência climática, no Rock in Rio. Vocês também acompanham aí também nosso trabalho. Sou roteirista do documentário de Alok. Final de semana nós estávamos com participação também no Rock in Rio. E entender que esse momento, esses artistas estão aproximando das causas e das questões indígenas, porque não basta ser famoso. É preciso ter sentido da vida. E quando a gente se trata de humanidade, cada pessoa importa. Vocês são tão importantes que vocês, na verdade, assim como nós, povos indígenas, somos a última geração a poder barrar a crise climática. Por isso que eu vou encerrar dizendo que há pouco tempo me perguntaram o que muda com o conhecimento acadêmico. Para responder essa pergunta, eu tive um curto tempo. Então veio na cabeça aquela certa opinião,
que eu tenho medo da mudança, que eu prefiro transformação. Porque quando nós vamos para o mundo, para a universidade, e damos de cara com outra ciência, mas o importante de tudo é manter nossa essência, porque lá está o perigo que a mudança apresenta. A mudança retira muito, mas a transformação acrescenta. Nós somos o povo que resiste pela força do ritual e do cantar. Porque antes do Brasil da coroa, vocês sabiam que existe o Brasil do cocá? Muito obrigada. É muito coletiva a coisa mais importante para nós povos indígenas. É o território. Porque sem o território, a gente não existe. E não se trata somente de estar respirando ou estar vivo. Sem o território, está ameaçada a nossa identidade, a nossa língua, a nossa tradição, as nossas pinturas corporais. Tem 2 momentos na vida que nós podemos morrer coletivamente, os povos indígenas. Quando nega o território, quando nega o direito e a nossa identidade. Eu sei que para cada pessoa, eu vou fazer uma pergunta aqui também, viu, gente? Para cada pessoa, por exemplo, a coisa mais importante é a nossa família também. Mas para a nossa família permanecer viva e de pé, precisa ter o território. Porque vocês sabiam que a não demarcação dos territórios indígenas foi responsável exatamente por exterminar esses 4 milhões de indígenas. Então, o território hoje significa todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence. E eu falo que quem tem território tem lugar para onde voltar. Quem tem lugar para onde voltar tem mãe, tem colo e tem cura. Então, o território para nós é como se fosse a nossa mãe, é a nossa casa, é a nossa morada coletiva, mas é também a nossa morada interior. E quando as pessoas me perguntam qual é o meu maior sonho, eu falo que o nosso maior sonho dos povos indígenas é ter o direito de voltar a dormir. Porque só sonha quem tem direito de voltar a dormir. Mas você sabia que a maioria dos territórios indígenas é tão ameaçado que tem gente que nem sabe se vai permanecer vivo. Então é muito importante a gente voltar a dormir para ter o direito de sonhar.